entrevistas entre a iniciativa pública e privada para analisar o que está mais na ponta. Pode passar. E a gente teve alguns tipos de resultado interessantes. Pode passar. A gente percebeu que hoje, quem está na ponta tem algumas novas formas de interagir. E a gente separou 2 modelos, a gente está trabalhando em 4 deles. Pode passar, por favor. O primeiro modelo, que a gente tem uma disputa gigantesca interna dentro do centro, e discutindo inclusive com alguns autores, eu chamei de modelo simbiótico, alguns outros começam a chamar de modelo de inovação aberta. A gente tem diversas discussões do porquê que essa terminologia está aqui ou acolá, mas fundamentalmente qual que é um desenho que tem permitido com que alguns escritórios, inclusive escritórios de menor porte, tenham se desenvolvido ali e tenham conseguido desenvolver soluções de ordem tecnológica. A primeira delas é a ideia de você pode ter dentro do seu escritório uma parceria que vai, vamos dizer assim, se reverter num relacionamento profundo com uma provedora de tecnologia, mas fundamentalmente uma empresa nascente ou uma empresa de tecnologia na área jurídica. Como a gente tem percebido, e quando eu digo uma empresa ou nascente, ou uma empresa de base tecnológica na área de tecnologia, que se volta ao mercado jurídico, fundamentalmente é a ideia de criar mesmo a simbiose entre o que o escritório faz e o que a empresa provê para o escritório. Fundamentalmente, pensando que o escritório, em muitos dos casos que a gente analisou, presta determinados serviços jurídicos para essa empresa, trabalha no crescimento dessa empresa, muitas vezes desenha operações até de investimento para essa empresa, e essa empresa ela pensa também o escritório a partir das ferramentas que ela dispõe, que em muitos casos ou estão em desenvolvimento ou já desenvolvidas. O escritório mesmo, ao redesenhar a sua organização, permite com que ele também consiga compreender como ele pode se adaptar a essas novas ferramentas e melhorando a compreensão do funcionamento dele enquanto organização e melhorando a sua estruturação, inclusive a maior aceitabilidade por parte dos seus advogados dessas novas ferramentas tecnológicas. Pode passar. Um segundo momento, na verdade, um segundo modelo que esse me chamou muita atenção e é algo que até agora a gente tem procurado trabalhar esse modelo, é o modelo do escritório também como um prestador de serviços, além de jurídicos, serviços tecnológicos. Isso pode, para muitos de vocês isso deve ser algo absolutamente trivial, mas para mim isso me chamou muita atenção. O escritório, que dentro do escritório ele tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento, ele tem profissionais de TI, ele tem profissionais que inclusive estão ali de maneira híbrida, com formação jurídica e formação técnica, em que a equipe de tecnologia trabalha junto com os sócios e associados, prestando um serviço que ele não é apenas um serviço jurídico, ele parte de uma demanda do cliente e ele entrega um produto híbrido, por exemplo, uma plataforma de resolução de conflitos, por exemplo, um dashboard como os quadros que o Alexandre mencionou, de análise de risco, por exemplo, um chatbot, são produtos de ordem tecnológica que vão ser criados em equipes híbridas, equipes multidisciplinares, as quais você vai conseguir efetivamente, não apenas melhorar enquanto organização, mas redesenhar o que você entrega na ponta. Essa é a ideia central e esse é um modelo que tem aparecido e tem nos surpreendido com a forma como ele tem aparecido. Pode passar. Bom, e aí o que nós fazemos? Eu sei que eu tenho um minutinho lá e eu acho que ele vai ser razoavelmente suficiente para eu terminar aqui. Eu falei tudo isso, essas transformações em larga escala, o que a gente tem fazendo no âmbito ali da formação dos nossos alunos, porque se a gente tem percebido que a profissão tem mudado, que o grau de absorção tecnológica tem dependido de escala, se a gente tem percebido que, em última instância, quando a gente olha para o mercado jurídico, novas demandas de competências, de habilidades serão necessárias, o que a gente pode fazer? Uma das coisas que a gente tem feito é a criação de laboratórios e, mais recentemente, um bootcamp para trabalhar ali impacto de novas tecnologias no campo jurídico, eminentemente fazendo com que os nossos alunos possam ali ter conhecimentos na área de programação, na área de dados. Por exemplo, nesse primeiro projeto, fazendo com que os nossos alunos tenham que ter um projeto que era a automação de um documento jurídico. Então, eles começavam o semestre, todos eles são alunos de educação,
começava um semestre falando, você tem que escolher um documento, você vai participar de um treinamento técnico e você vai ter que operacionalizar ali um banco de dados envolvendo, por exemplo, uma oposição de marca, uma peça de ordem administrativa junto ao INPI, e você vai ter que operacionalizar você vai ter que automatizar essa peça, programando e integrando o seu código numa plataforma qual a gente vai disponibilizar para terceiros. Esse foi o primeiro projeto. Mais recentemente, pode passar, mais recentemente a gente tem trabalhado com o desenvolvimento de chatbots que vão explicar para o público comum como, na verdade, uma súmula do STJ foi criada e como ela pode se aplicar à vida daquele cidadão. Por exemplo, você consegue pegar um conjunto de decisões consolidadas que se cristalizaram nessa súmula e você consegue fazer com que esse chatbot, tendo em vista as discussões que permitiram com que a súmula fosse criada, essas decisões possam ser traduzidas ali em termos que uma pessoa comum sem formação jurídica possa entender qual é a consequência daquela súmula para ela, fazendo isso num formato de conversa. E aí a nossa ideia é que a gente vai integrar o nosso chatbot ali na API do Facebook. Então, qualquer pessoa que tem um Messenger do Facebook vai poder ali conversar com chatbots produzidos pelos nossos alunos. Então, os alunos eles vão ter que fazer ali um esforço de tradução do jargão jurídico para alguém que pode ter acesso a esse bem público, que é a explicação de como súmulas podem efetivamente ter ali um peso para o cidadão comum, podem ter um impacto para o cidadão comum. Pode passar. Bom, esse aqui já é o meu penúltimo slide para a gente mostrar como é que funciona esse processo. Os alunos, eles no final têm que apresentar para um público, eles têm que ter um teste de usabilidade com usuários que eles não conhecem, eles vão ter que explicar a estrutura do que eles desenvolveram, tecnicamente e juridicamente, e a gente sempre chama ali diretores jurídicos, como é o caso do Paulo da Unilever, que vão explicar como o departamento jurídico dele tem mudado, por exemplo, nesse caso, em automação de documentos, e como, na verdade, esse esforço dos alunos é muito bem visto pelas transformações que essa organização jurídica sofreu. Então, a ideia é, a gente sempre quer ter essa interlocução para entender o que está mudando e como é que nosso currículo pode se adequar, não pensando que os nossos alunos vão ser programadores, não pensando que os nossos alunos vão ser os cientistas de dados, mas pensando que os nossos alunos vão poder ser ali parte de equipes multidisciplinares que vão poder conversar para desenvolver um projeto jurídico e de ordem técnica. Se tem uma mensagem que eu posso deixar aqui para vocês na minha fala, o fundamental é se capacitar para dominar uma certa linguagem que permita com que vocês entendam como a tecnologia pode efetivamente desempenhar um papel central e estratégico na sua organização. Uma vez você dominando essa gramática, se interessando e entendendo que papel a tecnologia pode ter, você consegue estruturar projetos, sejam ele numa escala de uma organização pequena, seja ele numa escala de uma organização grande. Pode passar o último? Por favor. Aqui estão os meus contatos. Eu fico à completa e total disposição e foi um grande prazer de estar aqui nessa manhã. Obrigado, viu?